Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui. A gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz. Está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, eu sou o Luiz Souza, estamos de volta mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da NR10, para contextualizar a norma como um todo. Né? Segurança em projetos, onde nós paramos. Então, vamos dar continuidade aqui na segurança. Aliás, paramos a medida de, finalizando, e paramos a medida de proteção individual. Gostaríamos falando dando contrapartida no segurança em projetos. Então, o projeto tem um papel muito importante nas normas de segurança como um todo, né? Não é só na NR10. Segurança em projetos. Então, o projeto ele tem que observar a presença do elemento humano na montagem, na manutenção, na operação, até no de desativação. Então tem que se prever. Eu já vi muito acontecer na prática, pelo tempo que eu tenho na área, de às vezes ter um projeto ser feito lá, o equipamento, a máquina, o cenário, o ambiente funciona até bem. Mas quando vai fazer uma intervenção qualquer, o negócio fica esquisito. Então é importante se observar aspectos ergonômicos frente ao projeto, que é a ergonomia, a ciência de adaptação do meio ao ser humano. É obrigatório que os projetos de instalação elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência, com indicação de condição operativa. Então, é importante ter essa informação. Especifique, né, dispositivo de desligamento de circuitos. O projeto elétrico, na medida do possível, aí vem aqui também colocando uma medida para equilibrar, né? Devem prever a instalação de um dispositivo de seccionamento de ação simultânea, aqui da ação simultânea, que permita a aplicação de impedimento de reenergização do circuito. Ok? Então, assim, tudo isso é o projeto que vai definir. Em que momento? Eu já vivi experiências, né, estava falando de seccionamento, que o operador fez lá, remoto, quando abriu a seccionadora, ela travou. Isso que travou, ficou ali tendo arco elétrico. Isso, estou falando, já estava desenergizado, mas como estava perto era uma área que tinha lá, tinha ao redor da área que estava sendo liberada, ela estava energizada. Então só a indução ficou ali, né, tendo um arco elétrico um tempão, uns 10 minutos mais ou menos, ele tentando fazer a manobra local para desfazer, conseguiu fazer a manobra, mas demorou um pouco, né, tudo dos 10 minutos. Aí eu vim com uma pergunta e falei, isso aí tem alta temperatura, né? Isso aí não prejudicou não, danificou não, vou ter que pedir para fazer uma verificação. E por outro lado, teve pessoas que estavam por perto, ficaram olhando lá o arco elétrico, né? Que era energia brilhante circulando pelo ar, mas eu falei, olha, fica olhando para isso não, que isso pode dar catarata, pode dar algum problema de enfraquecimento da capacidade visual, porque o ser humano não foi projetado para ficar olhando coisas assim com uma intensidade luminosa tão grande. Tudo bem, pessoal? Só para ter uma ideia aí de episódios que a gente já viu na prática. O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro. Então você tem que ter, também viver coisas assim, pode chegar no local, um monte de painelzinho pequenininho instalado, podendo estar no painel maior, questão ergonômica.
E também tinha alguns que o empregado tinha que ficar agachado para poder fazer lá uma leitura, fazer um trabalho num determinado painel. Então, era um negócio ergonomicamente com problemas de projeto. Quanto ao dimensionamento e localização dos seus componentes, as influências externas, quando da operação e da realização de serviços de construção e manutenção. Circuitos elétricos com finalidade diferente, tais como comunicação, sinalização, controle e tração elétrica, devem ser identificados e instalados separadamente. Ok? Separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico permitir compartilhamento, respeitando as definições de projeto. Então, sempre considerando o elemento humano. O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento. Então, quem vai definir isso aqui é o projeto. A obrigatoriedade ou não da integração. Então, quando eu fiz parte de grupo de auditoria de sistema de aterramento, então a gente costumava olhar qual era a corrente que precisava ser drenada. Então tinha uma tabelinha, toda essa informação vinha do projeto. Então os conjuntos de aterramentos teriam que ser dimensionados conforme essas informações. Vamos lá. Interligação entre o condutor neutro e a proteção de conexão à terra das partes condutoras não destinadas à condução elétrica. Sempre que for tecnicamente viável e necessário, deve ser projetado um dispositivo de seccionamento que incorpore recursos fixos de ecopotencialização, que essa é a ideia, né, de você fazer um seccionamento, tá? Você dizer que potencializa a sua. Né? E fechou a seccionadora, você está equipotencializando. E aterramento do circuito seccionado, logicamente. Então, você seccionou, você vai ter que fazer o aterramento do circuito. Todo projeto deve prever condições para a adoção de aterramento temporário. Aqui que é o foco principal nosso, que é o aterramento de manutenção. Só fica lá o tempo que vai se fazer a manutenção. E quando é que eu faço o aterramento? Simplesmente quando tem o risco de uma energização acidental, uma falha de equipamento, uma descarga atmosférica, coisa desse tipo. E dimensionado para tal. O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados. Quem é trabalhador autorizado? Trabalhador que ele teve o curso de NR10, né, para poder fazer a intervenção, teria um trabalho autorizado com treinamentos em dia. Das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa deve ser mantido atualizado. Isso é muito importante para não ficar uma coisa chata, né? A pessoa às vezes vai ser fiscalizada, quando olhar o documento não está atualizado, então pega mal. Né? Então, o projeto elétrico deve atender ao que dispõe as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. Então, o pessoal de segurança tem que estar participando, mesmo que seja como ouvinte, como contribuinte, até para saber o papel dele com precisão dentro daquele processo como um todo. As regulamentações técnicas oficiais estabelecidas e ser assinado por um profissional legalmente habilitado. Então, o projeto também implica em ter um profissional legalmente habilitado, o engenheiro de projeto, o engenheiro eletricista, profissional aqui dentro da sua autoridade. Memorial descritivo do projeto. Então vamos lá aqui. Uma das poucas, a norma que fala mais sobre isso é a NR10. Então é bem interessante. Então, o memorial descritivo de projeto. Todo projeto precisa de um memorial descritivo. Deve conter no mínimo os seguintes itens de segurança. Ó. Isso aqui é muito importante. Ó. Especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros riscos adicionais. Indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos verde, D, e desligado e vermelho, liga. Ó. Indicação de dispositivo de manobra. Descrição do sistema de identificação de circuitos. Por que isso aqui, pessoal? Vou voltar aqui no B. Risco de falha humana. Né? Descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivo de manobra, de controle, de proteção, de intertravamento dos condutores e próprios equipamentos e estruturas, definindo como tais indicações devem ser aplicadas fisicamente nos componentes da instalação. Então, isso é moral descritivo, obrigação de projeto. Recomendações de restrições e advertência quanto ao acesso de pessoas aos componentes da instalação. Precauções aplicáveis em face das influências externas. O princípio funcional dos dispositivos de proteção constante do projeto destinados à segurança das pessoas. Ó. Então, é preciso se aprofundar e se conhecer bem.
Qual o papel do pessoal de segurança? A obrigação dele é conhecer, procurar conhecer. É uma informação, né, que é preciso ele ter conhecimento. Até porque ele precisa de treinamento, orientações, participar lá de assessorar as áreas. Né? Descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. Então, tudo isso tem dimensionamento. Os projetos devem assegurar que as instalações proporcionem aos trabalhadores iluminação adequada e posição segura de trabalho segura, de acordo com a NR17. Já comentei um pouquinho sobre a ergonomia. Então, o projeto precisa estar atento às questões ergonômicas. Quando eu faço prontuário elétrico, eu faço esse relatório, o laudo também, para que possa adequar as instalações elétricas, quando se for necessário, para que dentro da ergonomia. Tudo bem até aí? Isso implica, às vezes, fazer uma análise preliminar, uma análise ergonômica preliminar, ou uma análise ergonômica do trabalho. Segurança na construção, montagem, operação e manutenção. Aí vamos aí, pessoal. Então, segurança na construção, montagem, operação e manutenção. As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir, a palavrinha-chave, garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e dos usuários. E serem supervisionados por um profissional autorizado. Profissional autorizado, o que dá autorização é o treinamento de NR10. Ok? Então, porque às vezes o engenheiro eletricista tem que ter curso de NR10? Também tem, porque o curso de NR10 é um curso de segurança para a elétrica, né? Não é um curso de elétrica em si. Tem itens de elétrica, que tem que ter um profissional habilitado. Mas, no geral, é preciso passar pelo curso também o engenheiro, o técnico, seja ele de formação voltada também para a área elétrica, eletrotécnica, eletromecânica, que tem contato com a elétrica, e o próprio profissional que bota a mão na massa lá. Ok? Até aí, pessoal, conforme dispõe a CNR. Nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas aos controles dos riscos, especialmente a altura, né, que são riscos adicionais, confinamento, né, que é risco adicional, também exposição a campos elétricos e magnéticos, explosividade, então tem porcelanas, né, que podem explodir, né? Umidade, né, poeira, fauna e flora, isso aqui, por exemplo, é muito forte quando você está construindo, e também quando você está fazendo um trabalho de transmissão, né, você tem que só precisa trabalhar dentro da área de faixa de servidão ali, onde foi feito as estradas de acesso, né, também, aí, mas ao redor você está ali tendo contato com fauna e flora. E outros agravantes, adotando essa sinalização de segurança. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente. Então você observa, ferramental. Então, fazendo um prontuário de uma empresa, chegou um determinado momento que precisávamos ver as ferramentas, né, conversar sobre as ferramentas. Aí o supervisor me levou lá na área e falou, poxa, rapaz, pode marcar para outro dia? Eu falei, por quê? Não, porque eu queria que você visse a ferramenta de um determinado empregado aqui, mas ele saiu de folga, ele não está aqui. Falei, mas por que tem que ser só dele? Os outros que estão trabalhando? Ah, não, porque ele é mais chato. Eu falei, bom, o que você quer dizer como chato? Que o rapaz é cuidadoso com as suas ferramentas, não deixa ninguém usar, mantém a mala trancada. É isso mesmo. Eu falei, então, mas esse aí que é o perfil que você precisa para isso. É a pessoa que cuida bem da ferramenta. Tem gente que não se preocupa, a isolação da ferramenta elétrica, ela pode ser danificada, ficar caindo no chão. É possível cair, faz parte do trabalho. Você tem que ter o máximo de cuidado, e isso com o tempo vai também perdendo a sua condição isolante. E os cuidados com a própria ferramenta, com o material. Tudo bem até aí, pessoal? Então, e levando em conta as recomendações do fabricante e as influências externas. Para isso, implica-se fazer um procedimento que fica a cargo da manutenção. Os equipamentos, dispositivos e ferramentas que possuem isolamento elétrico devem estar adequados às tensões envolvidas, foi o que eu acabei comentando anteriormente, e serem inspecionados e testados de acordo com as regulamentações existentes ou recomendações dos fabricantes. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projeto. Os locais de serviços elétricos, compartimentos e invólucros de equipamentos e instalações elétricas são exclusivas para essa finalidade, sendo expressamente proibido a utilizá-los
para armazenamento ou guarda de quaisquer objetos. Para as atividades e instalações elétricas, deve ser garantido ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura. Já comentamos anteriormente, de acordo com a NR17. Então, a iluminação, ela tem lá normas da Fundacentro, aliás, normas da Fundacentro, NHO, que trata dessa parte voltada para a iluminação. Então, a condição da iluminação tem que ser apropriada. Então, você tem hoje tem um monte de tipo de iluminação. E isso vai gerar também medições para ver se está com a iluminância apropriada. Tudo bem até aí, pessoal? E nada não menos importante, a posição de trabalho. A questão da postura. A pessoa pode desenvolver doenças no campo da ergonomia devido à sua postura ser inadequada. De forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas, que pode ser em altura, pode ser no nível do solo, enfim. Aí cada cenário vai precisar de uma análise apropriada. Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e o de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender a regulamentação especificadas no item 10.6 e 10.7, que já veio mais à frente. Aí você viu, ó, ensaio de testes elétricos e de campo, inclusive de comissionamento. Isso somente pode ser realizado por trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação, capacitação e autorização estabelecida nesta NR. Então, segurança de instalações elétricas desenergizadas. A segurança de instalações elétricas desenergizadas somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Então você vê, ó, dá até a sequência pode e deve, não diria que pode, não, deve, né, ser também levada para o procedimento da empresa. O seccionamento, né, eliminar a continuidade elétrica, e impedir a rigidização, isso implica em implantar um programa de LOTO, né, como é chamado, Lockout Tagout, ou travamento de identificação em português, constatação de ausência de tensão. Isso aqui, depois que secciona, impede a rigidização, verificar se realmente constatar se está com ausência de tensão, que a gente vai falar um pouco isso mais à frente. Instalação de aterramento temporário, com potencialização dos condutores dos circuitos, né, para caso de uma reenergização acidental, e que possa suportar em torno de 3 reenergizações sequenciais. O aterramento que eu estou dizendo. Proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Nós vamos estar vendo aqui essa parte do anexo 2. Instalação de sinalização de impedimento de reenergização. Instalação de sinalização. Você tem lá o travamento, como eu falei do loto, mas também tem que estar lá os cartõezinhos das cores características. Então tem muitos lugares que tem a tensão, é proibido ligar, cabo de aterramento, uma série de sinalização. Então vai depender de empresa para empresa. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para a reenergização. Devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Aí já aqui, ó, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos. Então, de empresas que eu já prestei serviço na área elétrica, teve pessoas que morreram com isso. Mas foi o quê? Uma coisa falha humana. A pessoa tinha lá trabalhou a semana toda, teve lá serviço extraordinário, que implicava em trabalhar final de semana, sábado e domingo. No domingo, no final do trabalho, querendo aproveitar um pouquinho do domingo, que é o que se comentou, tirar na correria, estatisticamente até se fala que o acidente começa, os horários mais propensos são um pouquinho antes do almoço, um pouquinho depois do almoço, que a pessoa volta, de repente, comer uma comida mais pesada, ou nos instantes finais, nos momentos finais do encerramento do trabalho. E associado à questão de uma certa ansiedade de sair logo, porque já está trabalhando muito tempo, trabalhar a semana toda e emendou num dia de folga, né, como hora extra. Então o pessoal foi pegar o equipamento, pegou as ferramentas todas e esqueceram um determinado equipamento. Foi lá pegar, tinha indução, tomou não chegou nem, foi só um choque bem leve, estava sob efeito da indução ao equipamento, que tinha tirado os conjuntos de aterramento. Com isso ele desequilibrou de cima de um reator, caiu e bateu com a coluna numa caixa de terminais, já caiu no chão, se mexer as pernas. Então, negócio muito, uma notícia muito triste, mas
de qualquer forma, a empresa se defendeu no processo, dizendo que foi um descumprimento da regra da empresa. Então, você fique muito atento que regra de empresa, procedimento de empresa tem valor jurídico. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Remoção do aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais. Então, a gente tinha tirado essas proteções. Já está sem proteção, voltou a pegar uma ferramenta que esqueceu. A primeira coisa que tem que fazer é o quê? Tirar as ferramentas, antes de tirar o aterramento. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Destravamento, se houver, e irrigação do dispositivo de seccionamento. Então, está aí, pessoal. As medidas constantes das linhas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação. O profissional legalmente habilitado, alguém que saiba o que está fazendo, autorizado e mediante justificativa técnica, aí, ó, você tem que dizer por quê, a razão de ser, justificativa técnica, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. Não é simplesmente tirar, porque nós tem que tirar, tem que ter uma justificativa técnica, tem que saber o que está falando e se realmente vale a pena fazer isso. Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade de energização por qualquer meio ou razão, deve atender ao que estabelece o item 10.6. Então, instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de reenergização. A gente vai ver mais à frente. Aqui, ó. Agora, segurança das instalações elétricas energizadas. Aí, o 10.6. Então, segurança de instalações elétricas energizadas. A intervenção em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua podem ser realizadas por trabalhadores que atendam estabelecido a norma 10.8. Mas item 10.8 fala da qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Vamos falar mais à frente. Os trabalhadores que tratam o item anterior devem receber treinamento de segurança. Por isso que eu falei que tem que ser autorizado. Para trabalhos com instalações elétricas energizadas com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 3. Então, a gente vai ver o conteúdo para esse tipo de capacitação. As operações elementares, como liga e desligar circuitos elétricos, realizados em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, pode ser realizado por qualquer pessoa não advertida, mas desde que realizado com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação. Os trabalhos que exigem o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante procedimentos específicos. Então, a gente vai ver também que esse zoneamento em relação às zonas controladas livre, em apresentação específica. Respeitando as distâncias previstas no anexo 2. O anexo 2 que dá lá o zoneamento. Os serviços e instalações energizadas ou em suas proximidades devem ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. Sempre que as inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada de operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, deve ser previamente elaborada análise de risco. Então, isso é muito comum dentro de atividades com elétrica, até porque está sempre tendo modernização, normalmente, né? Acompanhei muita modernização, uma até implicando em ter que cortar malha de terra, enfim. Aí, tudo isso tem que ser refeito novamente, né? E é preciso se ter os equipamentos de acordo. O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar a situação ou condição de risco não prevista. Então, é a questão do requisito do comportamento. Então, se está vendo alguma coisa que não foi prevista, tem que suspender as atividades para saber o que está acontecendo de maneira assertiva, adequada, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Já por aqui, pessoal, paramos o último assunto desse vídeo, segurança nas instalações elétricas energizadas. Estaremos retornando com trabalhos envolvendo alta tensão. Caso de dúvida, me encaminhe suas dúvidas que estarei esclarecendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não cliquem no X, cliquem no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída.
Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada!